Bom, bom dia, meninos do oitavo ano A. Essa é a aula espelho do dia 16/11. Nós, na aula passada, estávamos falando sobre eletricidade e resistência, lembra? Os resistores. E resistência nada mais é do que a dificuldade dos elétrons de passar no fio condutor. Quanto menor, mais fino for o fio, maior a resistência, e ainda mais se o fio for enrolado, aí causa efeitos como o efeito Joule, que é o aquecimento, né, do fio condutor e gerando temperaturas altas através desses resistores, tá? Nós vimos resistência no chuveiro elétrico, né? Ele é utilizado para isso, fornos elétricos. E também aprendemos potência elétrica. Potência elétrica é a capacidade da gente utilizar em aparelhos, do aparelho converter eletricidade em outros tipos de energia, como luminosa, térmica, energia mecânica do vento ou sonora do som. Quanto maior a potência, mais capacidade de energia vai ter. Exemplo da lâmpada. A potência é sempre dada na unidade watt, tá? Que é joules por segundo. Quanto maior a potência, maior a capacidade de produzir essa transformação da energia. Bom, então aí eu peço para vocês para passarem lá para a página 230, que é cuidados com a eletricidade. É muito interessante nós tomarmos cuidados com a eletricidade, porque a eletricidade faz parte do nosso dia a dia e ela está presente nas nossas casas, né, em todos os momentos que a gente, onde no trabalho, na escola, em todos os ambientes, a gente tem que ter cuidado com a eletricidade, né? Aí ele traz os cuidados com a casa. Então aí tem uma imagem de uma casa e nessa imagem vocês vão ver que a eletricidade chega até a casa através dos postes, dos fios elétricos. Elas vêm das usinas hidrelétricas ou outro tipo de usina e elas são transportadas através de fios condutores em postes elétricos. E do poste ela desce para a nossa casa e chega no padrão, né? Que é um relógio que recebe a energia da rua e envia essa energia para dentro da nossa casa, tá? É interessante a gente tomar cuidado, principalmente com a eletricidade fora nas ruas, nos postes elétricos. Não é interessante praticar furtos de energia elétrica, principalmente conhecidos como gatos, que é ligar fios direto lá na rede elétrica sem passar pelo padrão, fios ligados aqui, tá? Isso é perigoso porque, além de ser crime, esse ato coloca em risco a vida de quem instala. Pode sobrecarregar os transformadores, pode interromper o fornecimento de eletricidade, entre outros problemas, como incêndios também, tá? Não se deve subir nos postes e não encostar nos fios condutores caídos, ou seja, se um caminhão passar, arrebentar um fio, deixar aqui na via, na calçada ou na rua, não pode encostar nesse fio, tem que passar longe dele, porque você pode ter risco de choque. E também não pode escalar postes para pegar pipa, para subir ou fazer qualquer coisa em cima de postes, tá? Bom, se for soltar pipa, tem que soltar longe da rede elétrica, porque o fio, né, a linha da pipa pode conduzir eletricidade também, gerar choques, principalmente aquelas linhas que usam cerol, né? Pode metal, pode vidro, pode gerar choque. Os fios elétricos da sua casa eles devem sempre estar íntegros. O que é um fio íntegro? Um fio todo encapado, com borracha, plástico em volta dele e tudo. Se os fios começarem a descascar e aparecer a parte metálica, deve-se embalar ele com fita isolante, passar fita isolante em volta, para você não ter risco de choque elétrico. Bom, na casa de vocês, né, sempre há um disjuntor. O disjuntor é um tipo de interruptores, né, um conjunto de interruptores que abrem ou fecham o circuito da sua casa.
Então, quando há sobrecarga elétrica, o disjuntor ele acaba abrindo automaticamente, cessando a energia que é fornecida para sua casa. Após o problema da ocorrência ter resolvido, tipo, cai um raio aqui no fio de energia. A eletricidade vem, passa por aqui, chega no disjuntor, derruba o disjuntor, para não queimar aparelhos da sua casa, como TV, né, geladeira, outros aparelhos que estejam ligados à eletricidade, celular, qualquer coisa. Tá? É interessante, quando for trocar lâmpada, que os adultos da sua casa desliguem o interruptor e, ao utilizar, sempre também escada para evitar cair. Então, quando for trocar a lâmpada, ela tem que estar desligada, usar luvas e subir escada para não tomar o choque elétrico, não encostar em nenhuma parte de metal da lâmpada ou do soquete. Quando for mexer no chuveiro também de casa, para alterar a chave seletora e evitar choques elétricos, deve sempre mexer nele desligado. Então, sempre tem que fechar o chuveiro para trocar as posições de quente, verão, frio, tá? Para evitar choques. Ao utilizar um aparelho elétrico, sempre dá prioridade de um aparelho por tomada. Evitar o uso de T's ou benjamins, que são objetos que permitem ligação de mais de um aparelho elétrico em uma tomada. Esses aparelhos podem provocar sobrecarga, superaquecimento nas tomadas e dos fios e resultar em curtos-circuitos e até incêndios, pode até pegar fogo. Então, sempre evita usar T's. Se precisar de usar mais tomadas, compre aquelas réguas que tenham, né, aquelas tomadas múltiplas e, de preferência, com um relézinho nessa tomada. Bom, aí o seu livro traz um circuito elétrico, se vocês quiserem fazer, e sobre economia de energia elétrica. Se você fizer algumas pequenas mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, você pode economizar a eletricidade da sua casa, ajudar seu pai a economizar dinheiro e economizar na conta de luz. Primeira coisa é sempre comprar aparelhos que tenham esse selo aqui, ó, que é o selo Procel. É o selo que mostra que esse aparelho ele é econômico em eletricidade, ele consome menos energia que os outros, tá? A geladeira é um dos grandes consumidores de energia na nossa casa. Então, para que ela seja mais eficiente, consuma menos, é interessante que você faça o degelo periodicamente da geladeira. Aquelas geladeiras que têm freezer interno não dividido, é importante você não deixar acumular aquele gelo na borda do freezer. Evitar abrir várias vezes a porta ou deixá-la aberta por muito tempo. Então, toda vez que você for até a geladeira, tem que ser sempre para pegar alguma coisa, não pode ficar olhando, abrindo a geladeira, que ela consome mais energia. Não colocar alimento quente na geladeira. Comprar modelos de geladeira com selo Procel, consomem menos energia. Procurar instalar o aparelho em local adequado, bem ventilado, longe do fogão, de aquecedor ou áreas que ficam expostas diretamente à luz solar. Então, não é interessante instalar a geladeira do lado do fogão. No inverno, a temperatura interna do refrigerador não precisa ser tão baixa quanto do verão. Regule o termostato. Então, quando tiver quente, aí você pode colocar a temperatura mais alta da geladeira. Quando está frio, você pode diminuir, que vai economizar energia. Chuveiro elétrico, um dos vilões, né, de gasto de energia em casa, junto com o ferro elétrico. Sempre tome banho rápido, não fique muito tempo tomando banho com chuveiro ligado, que gasta muita energia. Quando não estiver no inverno, utilize o chuveiro com a chave na posição de água morna ou fria. Durante o banho, desligue sempre o chuveiro se for possível. Então, vai banhar? Molhe o corpo primeiro, fecha o chuveiro, ensaboa e depois abre de novo. O ferro de passar também é interessante, porque ele gasta muita energia. Sempre que for passar roupa, usar a maior quantidade possível e passar tudo de uma vez. Lembrar de passar primeiro roupas mais leves,
no ferro não tão quente, depois passar as mais pesadas, regular a temperatura de acordo com o tecido e nunca esqueça o ferro ligado, pois além de economizar energia, ajuda a evitar acidente e queimadura. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre os outros objetos, né? Façam a leitura aí, para que na próxima aula a gente continue falando sobre esse assunto de economia de eletricidade em casa.